Fala galera, Maurício Coutinho falando com mais um Prevcast. Hoje eu tô sozinho, hoje não tem Alberto, não tem Fabinho, não tem Gabriel. E hoje tem só a nossa convidada, que é a Juliana Keller, presidente do Infraprev. Obrigado por ter vindo. A gente estava aqui conversando já no off e a nossa conversa já daria um podcast. Também gosto de falar bastante. Então. Então tá no lugar certo. Aqui é um papo pro segmento de previdência. A tua vinda aqui é uma coisa que uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é falar das pessoas que estão dando novos caminhos para o segmento de previdência. Então, e uma mulher fazendo isso, então isso tem um peso muito especial para o que a gente faz, assim, sabe? Desde o início a gente está assim, descobrindo coisas interessantíssimas dentro do segmento. E o que a gente quer fazer é botar uma luz nisso tudo, né? Mas a gente começa pelo convidado falando da história dele, assim. Então conta pra gente como é que você chegou onde você tá e tal, um pouco do que você já fez. Bom, Maurício, obrigada aí pelo convite, a Previland, né? Me perguntaram aqui se é meu primeiro podcast, eu acho que sim, mas assim, nos últimos anos foi bastante intenso o nosso trabalho lá, então pode ser que eu esteja errada, eu já tenha gravado e até me esqueci. Bom, falar um pouquinho aqui da minha história, né, na Previdência e até em outros setores. Eu sou economista de formação, né? Uhum. E aí eu comecei a minha carreira numa mesa de operações. Na minha época, na faculdade, esse era o sonho de todo mundo, né? Trabalhar numa mesa de operações. E aí, quando eu sentei numa, eu vi que não era aquilo que eu queria. E eu comecei numa mesa de operações em um fundo de previdência, no fundo de pensão, que foi o próprio Infraprev, né? Uhum. Foi meu primeiro emprego, né? Foi bastante interessante o tempo que eu fiquei lá. Mas a minha grande escola mesmo foi depois que eu saí de lá, e aí eu fui para a Accenture. E lá eu pude trabalhar numa empresa grande de consultoria, de transformação principalmente, então projetos super corridos, voltados para essa área financeira. Sim. E de bancos, e também muito voltado para a área de risco, de compliance, de controles e transformação de processos de uma maneira geral. Uhum. E lá eu fiquei, né, quando eu fui chamada para voltar para o Infraprev, enfim, por um momento de vida. Mulher, né, chega naquele momento de vida da maternidade, eu tinha decidido ser mãe. E viajava muito a trabalho, gostava muito do que eu consultoria fazia. é over, né? Muito intenso. Não me arrependo, porque eu adorava fazer aquilo. Mas naquele momento em especial, eu precisava sossegar um pouco no Rio de Janeiro para poder ter esse sonho concretizado. Claro. E aí eu voltei para o Infraprev numa função de gerente de riscos para poder implementar uma área que era uma área de ALM, que tinha uma coordenação atuarial embaixo, junto com uma coordenação de riscos. Eu fiquei grávida, entrei de licença maternidade. Na minha licença maternidade, o Brasil estourou, né? Toda a confusão de Brasil aí que a gente acompanhou. E na minha licença maternidade, enfim, eu já tinha feito o MBA em Finanças na FGV, uma carreira mais voltada para isso. Tinha terminado meu mestrado também, eu fiz mestrado em Engenharia de Produção, mas também voltado para essa área financeira. E aí, na minha licença maternidade, eu recebi uma ligação. E era uma pessoa que representava o conselho de administração lá do Infraprev, perguntando se eu podia dar um pulinho no Infraprev para conversar. Você já deve imaginar o que eu pensei, né? Que fosse acontecer. E, bom, já que ia acontecer aquilo mesmo, eles me fizeram várias perguntas sobre o que eu entendia e achava sobre o Infraprev. E eu fui bem sincera. Quem trabalha comigo sabe que eu sou bem transparente, expressiva até demais. E aí, passei para eles, enfim, eu tinha passado por um processo de seleção de dirigentes. O Infraprev tem um processo de seleção de dirigentes desde 2016. Eu tinha feito parte daquele processo. E aí, ao final, eles perguntaram se eu queria assumir a diretoria de administração e finanças. Eu estava de licença maternidade ainda. Eles respeitaram o finalzinho do meu período de licença e foi quando eu entrei no Infraprev nessa posição. Voltei como diretora. Que ano foi isso? Isso foi em 2017. Legal. E aí foi quando eu assumi lá a diretoria financeira do Infraprev naquele ano.
Pô, maneiro, hein? Foi bem legal. Caramba, que desafio, hein? Desafio. Então, mas tem um ponto disso que você falou que foi trabalhar na Accenture, né? E, pô, consultoria, o cara, ele sai ali, o cara vai soldado no aço, né? Se ele não aprender, ele vai aprender. Dali ele sai, é uma escola, é uma mega escola, né? E aí, assim, como é que você faz o alt-tab, de pegar tudo que você aprendeu na Accenture, chegar numa instituição que não tem, vamos dizer assim, o mesmo modus operandi, né, do tamanho que é a Accenture, dos processos, a complexidade, prazo, para um ambiente de trabalho onde tem uma outra rotação, onde você tem toda uma história, uma relação com os clientes totalmente diferente, né? Então, como é que você faz, estando na cadeira da gestão? Eu estou falando de burocracia, estou falando de processo, de tudo que... Quando você chegou na casa, vamos arrumar isso aqui, né? Não que estivesse desarrumado, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que a mentalidade de uma pessoa que vem de uma consultoria para pegar esse tipo de trabalho, eu imagino o tamanho de coisas que você teve que ajustar. Por onde começou? Qual foi o teu racional em cima disso? Bom, quando eu cheguei em 2017 e quando eu cheguei já tinham outras 2 diretoras lá, né, que também passaram por esse mesmo processo de seleção de dirigente. Acho que a primeira grande sorte que eu tive é que a diretoria foi, desde então, tem estado bem alinhada. Né? Isso ajuda pra caramba para que a gente possa, enfim, colocar os nossos projetos para frente, né? Confiança e alinhamento, vamos colocar assim. Tirando as coisas boas, né, de consultoria, eu acho que a resiliência, né? Você encontrar... Eu cheguei num ambiente bastante desafiador, a gente tinha um problema de confiança mesmo, e quando eu falo confiança externa, não é só externa, era interna, dos próprios colaboradores, desconfiados com tudo que estava acontecendo, medo, receio. Tinha esse sentimento de desconfiança, então a resiliência é bastante importante, uma coisa que a gente aprende trabalhando numa empresa como é a Accenture, né? Velocidade, né, nas coisas, mas respeitando a cultura do local. Né? Sim. Bom, aí eu não sei se é uma questão de perfil meu, né? Mas eu acho que quando você chega na empresa, e isso em qualquer lugar, você tem que entender a cultura. Não é você, não é a empresa que tem que se adaptar à sua cultura, nem quem você é, né? Você chegou no local, você foi selecionado por algum motivo, então você tem que se adaptar àquela cultura daquela empresa, né? E assim eu fiz. O Infraprev é uma empresa super, hiper relacional. As pessoas entendem que aquilo ali é uma família, de verdade. A gente não fala Infraprev, é até estranho, a gente fala Infra. Né? É o jeitinho carinhoso que a gente chama a nossa empresa, sabia dessa. É o Infra. E foi nesse cenário que eu entendi que, bom, então como é que a gente pode fazer tantas mudanças que a gente precisa fazer com esse ambiente relacional? E é usar a seu favor, né? Eu tenho um perfil bem hands-on, é uma empresa pequena, o número de pessoas ia diminuir, era uma mudança que a gente precisava fazer, a empresa estava inchada em número de pessoas, a gente precisou, é doloroso, mas foi necessário. E aí eu entendi naquele momento que a gente precisava se colocar na mesma posição que eles, né? Então, se as coisas estão alterando só embaixo e você está em cima só demandando, perde-se um pouco do propósito e do respeito, né? E as pessoas não sentem vontade de te ajudar. Eu não encontrei esse cenário, tá? Maurício, eu tive bastante sorte, porque como eu me inseri, a gente procurou se inserir... Foi pelo exemplo, né? Foi pelo exemplo, as coisas foram fluindo naturalmente. As pessoas iam fazendo os projetos, mesmo os mais duros. A gente fez algumas questões de reestruturação da organização, coisas feitas pós-expediente, alguns dias que eu jamais vou esquecer, que foram bastante dolorosos pra gente também, que é quem toma a decisão. Programas de, por exemplo, aposentadoria incentivada, coisas que a gente precisava fazer, né? Faziam parte de um pacote de recursos humanos que a gente precisava aplicar e de reestruturação. E que eram após expediente, em sigilo, e as pessoas queriam ajudar. Todo mundo se envolveu naquilo ali, sabe? E foi bastante bacana a gente ver alguns resultados bem interessantes em números, né?
Eu, sendo de finanças, é difícil É isso que eu ia falar. de número, né? Porque tu tem uma história aí com risco, compliance, assim, isso de alguma forma você trouxe os KPIs lá pra dentro e tal, pra saber, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá dando certo. Sim. Em termos de gestão administrativa, vou dar um exemplo, né? A gente está num podcast, é chato ficar falando de indicador tal, mas a gente não pode fugir. Tem um indicador, por exemplo, que é a despesa per capita. A gente sabe o que está acontecendo na patrocinadora, na nossa principal patrocinadora. Sim. O Infraprev é uma empresa multipatrocinada, é um fundo multipatrocinado, mas o principal patrocinador é a Infraero. E é público que a Infraero vem reduzindo, né, de tamanho. Sim. E, consequentemente, para a gente também reduz o número de participantes, de novos entrantes. E aí, quando a gente olha o indicador que é a despesa per capita, que é a despesa sobre o número de participantes, essa despesa per capita, o indicador ele caiu pela metade, se comparar desde o início da gestão para cá. Passinho de formiguinha, né? São várias ações sendo feitas. Mais uma vez, eu acho que o exemplo é muito importante. Quando a gente chegou, olha, a gente vai ter demissão, é inevitável. A gente se preocupa com a vida de vocês, mas a gente tem 12 mil vidas que a gente também precisa, 12 mil famílias que a gente precisa se preocupar. Vai ter, tá? Mas a diretoria não vai ter secretária, tá? Esse é um ponto. A diretoria não tem secretária, né? A diretoria não vai ter motorista, por exemplo, né? A diretoria não vai ter celular. Então, foram cortes que a gente fez na nossa pele também, para poder mostrar que a gente estava no mesmo objetivo que eles, né? Obviamente que a gente erra pra caramba. Claro. Mas o que eu acho bastante é que assim, as pessoas precisam saber que você está errando querendo acertar. Exato. Transparência, né? Exato. Não, e assim, tem um ponto que eu acho que, assim, que é muito claro, que é uma coisa que a gente não está habituado a fazer, né, no nosso segmento, que é essa questão que você falou do custo por pessoa, assim, da nossa operação. Porque eu já ouvi de muitos dirigentes falar assim, cara, como é que esse cara aqui, que faz a mesma coisa do que eu faço, faz a mesma coisa com 1/3 do custo? Não vou nem falar de pessoas, eu vou falar do custo. E aí eu tô falando de tudo, né? Às vezes é um motorista, às vezes é uma coisa desnecessária ou qualquer outro gasto desnecessário. Então que o mundo moderno já apontou para falar, gente, olha só, e aí eu tô falando de qualquer empresa, né? Eu sou de uma época que tinha aquelas festas de empresas no final do ano, que o cara que sorteava passagem para Europa, e o pessoal foi entendendo, cara, esse custo não é necessário. E como você falou, passinho de formiguinha, e a gente tem que entender, ainda mais a gente que tem um dinheiro ali, é um trabalho fiduciário. Com certeza. Esse dinheiro é o dinheiro do participante. Então, assim, a gente tem que ter um zelo muito maior com esse custo do que uma empresa normal. Né? Porque, assim, é o que você falou, tá lá a Infraero passando por questões que são públicas, que qualquer pessoa acessa ali, eles estão reduzindo o quadro, estão fazendo isso e tal, e se você não tiver alinhado a isso, como é que você vai se justificar, né? Como é que você chega para ele e fala assim, não, aqui é diferente. Não tem aqui é diferente. Eu falo sempre sobre isso, porque é uma coisa muito óbvia para gente que está nessa agenda, né? Mas é difícil você conseguir... como é que eu vou dizer? Eu vejo que o segmento, ele entende isso, mas assim, na hora de mexer e falar, é o que você falou, vai doer, mas tem que fazer. E aí o jogo vira outro, fica outra agenda. Assim, não, então um pouco daqui, um pouco... Não, gente, temos que resolver isso aqui. Então, assim, por isso que, assim, de novo, pessoal, eu falo direto isso. A Juliana, ela faz parte de uma nova leva de dirigentes, com uma cabeça assim, gente, eu não estou querendo ser falando que, não... É um olhar, é um novo olhar sobre a mesma coisa. E é natural que a gente venha com outras ideias. Então, assim, o que você falou pra mim é música. Que eu tô falando aqui há 4 anos. E aí, eu queria que você falasse assim, eu acho que isso também vai de encontro a estratégia que você fez no teu plano família lá. Né? Porque eu levantei os dados lá e vi que os números são, assim, bizarros. Né, de onde o plano estava e para o que ele virou, aconteceu uma guinada muito assim, notória, né?
em cima disso tudo que você fez, eu acho que é legal você falar sobre o que você fez no teu plano família. Porque isso tudo que a Juliana tá falando, ela tá contando aqui de quando ela chegou, e que ela teve o movimento que ela teve que fazer, o passinho de formiguinha. Mas assim, o jogo tá aí, gente, né? Tipo assim, a gente precisa entrar com novas armas, os participantes a gente tem que olhar eles como clientes, então a gente precisa estar pronto pro futuro. E o futuro é agora, né? Tipo, todo dia muda. A gente dorme de um jeito e acorda de outro no ponto de vista do próprio participante. Ele quer ver uma Infraprev diferente no ano que vem. Ele vai querer tangibilizar a aposentadoria dele na jornada. Sabe, você tá 30 anos com o cara. Ele não quer ficar 30 anos sem falar contigo. Ele quer olhar tudo que tá acontecendo e quer ver que a coisa tá se movimentando. Então, como é que você... Conta um pouco pra turma como é que foi essa jornada do teu plano família, que eu acho que é um caso que todo mundo precisa saber. Bom, antes de falar do plano família em si, as alterações que a gente fez, assim, eu julgo que é bastante pertinente que a gente já olhe até para os nossos próprios planos mais antigos, né? Sim. Porque o que eu vejo muito, e eu encontrei isso lá, né? Uhum. Quando eu cheguei, eu vi, mas o plano é assim, o regulamento é assim, não pode mudar, porque a regra é essa. E eu falava, gente, olha só, para trabalhar comigo não me dá, não. Não fala, não, vamos ter juízo, né? Vamos falar assim, vou pensar educadamente e vamos pensar mesmo, porque Sim. às vezes dá para fazer. Uhum. Né? A gente às vezes tem aquele pensamento de, não, sempre foi assim, e não se pergunta por que não pode mudar um determinado ponto ou outro. Sim. Os gerentes, eles foram, para mim, eles são as peças fundamentais, né? Eu sem eles não seria absolutamente ninguém. Eu sou só aquela pessoa que... conheço a turma. Eu sou só aquela pessoa que fala, olha, tirem o olho. Hein? Time é da pesada. Mas eu sou aquela pessoa, assim, que vambora, vamos, incentivo, vamos mudar, e eu tô pronta para aprovar, né? Sim, sim. Mas se eles não propuserem, ou se eles não estiverem engajados nisso, também, assim, eles são os técnicos, né? Sim. Para poder mudar. Então, eles têm essa visão muito de alterar as próprias regras dos planos que a gente já tem, porque é um fato, né? Nosso produto é maravilhoso, um plano de contribuição variável é ótimo, né? Mas a gente tem que pensar que é um plano caro. É um produto caro e, às vezes, a pessoa está num outro momento de vida e não quer. Aí você olha para o mercado, né? É muito triste, mas a gente olha para o mercado, a gente estava conversando aqui antes da gravação, né? Mas o fato é que a gente tem um produto único. Só que as pessoas não enxergam dessa forma, né? Chega um banco, é asset, assessora, é corretora, todo mundo no ouvido lá do participante, querendo trazer o recurso dele para um produto que não tem nada a ver. Financeiro é uma outra história. Não estou dizendo que não tem espaço, não. Tem espaço, mas não compete com o meu produto, né? E é isso que a gente precisa estar claro, tá? Então, tem uma área de atendimento lá muito boa, muito forte, muito alinhada. Eu acho que tem que ser uma área de atendimento sua para ter esse discurso muito bem alinhado, para poder tentar convencer ele, olha, legal que você tem esse plano aqui né? Você já olhou a volatilidade desse plano? Porque tem absurdos, né? Sim. A pessoa tirando... com os seus 70 anos, tirando desse plano que é ali sossegadinho, para levar para um plano multimercado, um fundo multimercado com uma volatilidade altíssima, porque ele não sabe nem o que é vol. Né? Exato. Não sabe nem o que é vol, mas aí o gerente do banco, nossa, a rentabilidade está maravilhosa. E aí a gente mudou, pensando nisso. Eu acho que antes de mudar o plano família, teve todo esse trabalho de mudar a percepção dos gerentes, dos técnicos, do atendimento. A gente mudou no atendimento a forma de convencimento, né? O disclaimer que eles vão lá e o roteirinho que eles seguem de convencimento para o que é bom para a gente, para o que é bom para o participante. Legal. E mudamos também algumas características do plano que hoje é o nosso plano família, mas ele já foi um plano CD morto lá no Infraprev. Nós fomos um dos pioneiros, a Infraprev foi um dos pioneiros em lançar um plano CD. Ah, é verdade. E quando tipo instituído. Um plano instituído, que tinha essa característica de plano família, mas morreu, o plano não cresceu. De algumas entidades fizeram isso lá atrás, em 2006, eu acho, mais ou menos. Atrás, mas morreu, né? E ele estava morto e a gente pensou em extinguir, tá? A gente pensou em fechar o plano. Porque ele não era viável, né? E aí, por uma questão de estratégia mesmo, a gente falou, não vamos fechar. A gente vai mudar a característica dele. Entendi. E vamos incentivar ele para ser uma opção
Para quê? Para aquele participante que hoje está no plano CV, Uhum. não é elegível à aposentadoria, Uhum. entra num programa de aposentadoria, de desligamento incentivado lá na patrocinadora, Aham. e aí ele vai fazer o quê? Resgata? Porta para nós? Entendi. Aí tu joga ele nesse plano. Não, agora é uma opção, ele vai portar pra gente. Entendi. E aí um planinho que, acho que há um ano e pouco atrás, estava com patrimônio de 200 mil, me atualizei antes do nosso podcast, tá com 26 milhões de reais de patrimônio. Ó. Então é um crescimento Quanto vertiginoso. tempo? Acho que um ano e pouco, desde as primeiras ações que a gente adotou, né, 26 milhões. A gente toma bastante cuidado olhando ali na vírgula, porque, na verdade, ele é um plano para ser uma opção, né, para a família, uma opção para essa pessoa. Mas ele não deve ser a primeira opção para aquela pessoa que pode se aposentar pelo plano, né? Entendi. Então, para aquele que é elegível, a gente ainda insiste bastante em trazer os benefícios, né? A verdade é que quem tem um plano como esse, um plano CV, né, ele não vai ter em lugar nenhum mais. Exato. Né? O plano Exato. Nem Cara, pode mais abrir, né? Eu fico falando isso, assim, eu leio muito sobre, assim, com essa questão da Previland, eu tô escrevendo e tal, e eu tô escrevendo um livro sobre convergência financeira. Depois a gente bate esse papo, mas é outro chopp. E aí, o que acontece? O que eu tenho visto mundialmente? Tá todo mundo tentando construir um argumento em cima da desacumulação. Ninguém mais fala em acumulação, em patrimônio. O cara não tem aquele dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? O cara entra e fala assim, eu tenho 1 milhão. Você não tem 1 milhão, filho. Você tem isso aqui de renda. Se você sair hoje, você vai... Porque a gente tem que entender que a Previdência Complementar fechada, ela paga... não sei quantos... O Rafa teve aqui semana passada, ele falou, não sei quantos bi de anuais. Se você pegar a quantidade de pessoas que se aposentam na aberta, é ridículo. Não existe praticamente. Não dá nem para falar que existe. Por quê? Porque, como você falou, é outro produto. Então, assim, a gente precisa criar essa mentalidade de orientar, como você fez, de falar, cara, isso aqui não é esse produto, isso aqui é outra coisa. E, assim, mundialmente, a gente está tentando encontrar um argumento forte para forçar o cara a falar, cara, isso aqui não é o patrimônio, isso aqui é essa renda que você vai receber. Então, isso muda. É a mesma coisa, mas assim, muda muito para o cara ter o compromisso com a renda, porque é isso que vai dar segurança para ele. Assim, a Previdência Complementar, ela é um instrumento que a pessoa está ali delegando para o Infraprev, para o Instituto, para falar, cara, cuida para mim, que eu volto daqui e eu quero ter a minha renda quando eu me aposento. Esse é o produto, essa é a entrega que a gente tem que alimentar, retroalimentar na cabeça do cara nessa jornada desse tempo, para falar, olha, cumprimos o seu objetivo. Isso aqui está fora, isso aqui está dentro, porque ainda tem outras questões de saúde do cara, né? Então a gente precisa encontrar essa maneira de trazer ele para perto, para que ele entenda a importância. Porque assim, se a gente ficar mostrando só o saldo, o que ele faz? Ele entra no YouTube, encontra lá o primo rico e fala, pô, mas esse cara aqui, ele... sabe? E a conta tá errada. Entendeu? Que é o que você falou. Não tem... asset, corretora, os caras vão oferecer outro produto pro cara. Entendeu? Eu acho que o trabalho, ele tá muito mais no que você tá falando, assim, na comunicação, no entendimento do teu próprio time. Porque também tem gente lá dentro que fala assim, cara, não, eu só tô aqui por causa da minha contribuição paritária. Não é, cara. Isso aqui é outro produto. Né? Então, assim, se a gente for conversar com os aposentados, as pessoas que recebem aposentadoria além do INSS hoje, são todos de fundos de pensão. E tirando, tem os servidores públicos, mas assim, a grande maioria são dos fundos de pensão. Então, assim, a gente tem que dar uma luz nisso. Isso me tira do prumo, porque assim, realmente a gente não pode cair nesse argumento de comparar banana com laranja, entendeu? Isso é ruim pra gente. É péssimo, assim. Eu tenho um histórico familiar, né? De pessoas que vivem muito tempo, né? Que bom. Que bom, né? Ruim pro fundo, né? E eu fico pensando assim, ok, você tem aquele recurso, mas se você não fez o seu ALM direitinho, né? E você vai... a probabilidade de você errar é alta... Como é que você vai ficar... Como é que você vai sobreviver, né? Então, assim, por exemplo, a minha avó, ela é pensionista. Tá com 95 anos, recebe uma pensão maravilhosa. Ela já deu prejuízo há muito tempo, né?
mas assim, enfim, se ela tivesse naquele momento, e se tivesse sido uma opção para ela resgatar do dinheiro, já teria acabado há muito tempo. Sim. Então, é um seguro, né? A gente não é bem um seguro, mas é um seguro na medida que você se sente assegurado de que até o final do seu tempo você vai ter aquela renda, né? E vai ter uma vida justa. Sim. Ninguém tem previdência para ficar rico, né? Sim, a gente tem previdência para ter uma vida justa, né? Sim. No nosso melhor momento, né? E é o momento que a gente mais precisa. E é isso, assim. O outro ponto que eu gosto de explorar bastante é que porque são produtos diferentes. O dinheiro entrou, não é meu, da Juliana, eu não sou sócia. Eu não tenho uma bonificação maior porque eu tô tendo um lucro maior no Infraprev. Não existe lucro. O dinheiro entrou, é dele, é do participante no final do dia, né? Sim. E isso é bastante importante dizer, assim, enfatizar. O segmento tem que colocar isso mais forte. Aqui ninguém tem objetivo de lucro. Eu já li participantes falando assim, o instituto está ficando com o meu dinheiro, é o lucro. Não existe lucro, o dinheiro entrou, é seu, não é meu. Né? É nosso, quando é um BD, vai. Sim. Mas assim, entrou num fundo administrativo, é de todo mundo. A gente tem que fazer boa gestão exatamente por isso. Esse é o ponto, assim, sem perder o fim da meada, né? O fim da meada, mas é esse, assim. A gente tem que bater na tecla que nós somos diferentes. Não tem ninguém igual a gente e a gente é um produto em extinção. É verdade. Você falou do script, da questão do pessoal, de argumentar as coisas. Fazendo um parênteses aqui, tem um case que eu vi de vendas também, que eu acho que é legal compartilhar com a turma, que é o seguinte. Cada participante... Porque assim, como é que eu enxergo? Eu acho que a gente tem que falar de desacumulação, eu acho que a gente tem que vasculhar mais esses dados, entender tipo assim, o que é uma base de dados de um fundo de pensão? Gente, é um oceano de oportunidades, né? Eu acho muito... E parar com essa coisa de que solução não necessariamente é um sistema. Eu até postei isso outro dia. São 3 coisas que eu acho que a gente precisa explorar mais: a desacumulação, os dados e as soluções. Que o teu caso é um caso de solução. Você, assim, eu não sei se você trocou sistema e tudo mais, mas assim, você fez um monte de coisa. Não, acho que não trocou de sistema, virou de cabeça para nada disso. Então, assim, é possível fazer, né? Então, assim, em relação aos dados, no pitch de venda, vamos dizer assim, do plano ali, agora com o advento da inteligência artificial, ela já consegue fazer como é que chama? A transcrição da conversa de 2 pessoas e já destrincha para você e fala assim: Juliana, olha só, esse cara aqui, o pitch tem que ir pela esquerda. Esse cara aqui, o pitch tem que ir pela direita. Isso é uma coisa muito legal, assim, que assim, a gente pode usar. Eu tenho um aplicativo que a gente pluga nas reuniões e ele transcreve mesmo a ata. A Juliana falou isso, Maurício falou isso. Maurício sempre com 80% falando. Mas assim, aquilo ali... Aí você joga para outra e fala assim, cara, isso aqui você vai por aqui, isso aqui você vai por ali. E assim, o case que eu vi da galera que tá usando isso, claro que eu não tô falando nem no volume de pessoas que a gente fala, mas é muito maior e os caras estão automatizando isso num grau. Eu falei, cara, eu vou falar isso em qualquer hora no podcast, porque assim, tem um monte de gente assim, como é que a gente usa IA? Eu só boto lá no prompt? Não, cara, você vai começar a pegar o que você tem de informação ali e começar a extrair para ele. O que esse cara faz, né? Então, assim, eu preciso criar produtos e pitch e argumentos para as pessoas que eu tenho na minha base. Não adianta eu mandar a dancinha do TikTok pro tiozinho de 60 anos. Não adianta. O cara... Agora, por sua vez, não adianta você mandar uma carta para um participante de 20. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa, você falou da questão que eu acho legal, assim, que é um aculturamento do teu time para falar, olha, gente, o nosso produto é isso aqui. Se vocês não entenderem que é isso aqui, levanta a mão, porque assim, é isso que a gente vai... Não à toa, você chegou no número que você chegou no teu plano de família. Isso faz muita diferença. E isso, para mim, está muito atrelado a ter uma dirigência com oxigenada, que eu digo, assim. Porque é isso. É o que você falou do hands-on, você tá ali, você sabe, entendeu? Não, certeza. A gente tem um mix de equipe bem interessante também, né? A gente
nesse meio tempo, teve uma oxigenação também do próprio time. Então, a gente trouxe algumas pessoas com uma outra visão, porque quando eu cheguei era assim, não, mas você vai fazer um processo de seleção, né? Mas já trabalhou em fundo de pensão? Então, tem que trabalhar. Mas por que é uma área de comunicação? Por que precisa ter trabalhado em fundo de pensão? Tem determinadas posições que são bacanas de você trazer também gente de fora para vir talvez com outro pensamento menos enviesado, né? Porque a gente tá ali no dia a dia, não tem jeito, a gente normal. afunda, a gente tá no setor, né? E aí, assim, a gente deu sorte que tem uma equipe mista, né? Legal. E, por exemplo, a gente nunca tinha parado para pensar, mas a gente vende um produto muito humano, né? Sim. E que tem muita confiança. Precisa ter uma personalidade ali falando com você, Sim. uma pessoa, para te convencer e ter essa transparência, né? E aí a gente falou, bom, mas quem é que decide, quem é que leva para um CFO, por exemplo, a decisão por cortar um plano para outra entidade ou para contratar um plano família? É o RH das empresas, né? Sim. É o RH das empresas. Eu nem gosto de estar falando em podcast aqui para todo mundo ouvir, porque as pessoas copiam no final das contas. E a gente tem uma concorrência agora no setor que antes não tinha. Mas, assim, por exemplo, no ano passado, a gente veio essa ideia. Falou, mas vem cá, por que a gente está em congresso, o congresso da Abrap, a gente sempre está lá tentando apresentar cases e tudo mais. Mas é do setor, né? Por que a gente não tá num congresso de RH, por exemplo? Exato, né? Exato. E aí a gente participou. Ano passado nós fomos a primeiro ninguém tira. Do primeiro ninguém tira. E aí, ano passado, nós fomos a primeira entidade de previdência complementar fechada a participar do CONAR, que é o congresso de RH. Acho que é o maior congresso de RH é o maior. Do Brasil. E a gente tava lá, com Legal. um standzinho pequenininho, que a grana é curta. Esse ano vai estar um pouquinho maior o orçamento, que deu super certo. Sim. E foi tão bacana, porque a gente mandou nossa equipe pra lá e fizeram rios e postaram nas redes sociais e tudo. E assim, foi tão bacana, porque as pessoas paravam no stand e falavam, mas o que é isso? Exatamente. As pessoas não sabem exatamente, o que é. Exatamente. É tão louco, porque a gente vive nesse mundo, então pra gente é muito óbvio. Mas as pessoas não sabem o que é. Não, e a quantidade de gente que tá fora do jogo, né? Fora do jogo, né? Nossa, e as pessoas, nossa, que bacana isso? Eu sei que é caro, é difícil aprovar, mas a gente tem que inovar, gente. Sim. Tem que sair da caixinha, tem que ir para mercado, porque existe uma competição, sim. Tem muita coisa ruim sendo vendida aí, como se fosse a gente, que não é. Entendi. E a gente precisa estar lá. Exatamente. Quem chegar primeiro vai levar. Quem chega primeiro bebe água limpa. Isso aí. Não, mas é legal, que assim... eu vi que no teu planejamento estratégico, vocês deram destaque ali para participantes e tecnologia. Sim. Que é muito nessa linha do que você está falando. Porque, assim, é olhar o cara como cliente. Porque no final do dia, quando todo mundo estiver voando, o que vai mudar a diferença? O que muda a diferença hoje para a gente contratar um banco, por exemplo? É a experiência que a gente tem. Porque o produto ele não muda muito. Né? Claro, você tem um dispositivo ali no regulamento, não sei o quê, aqui tem isso, não sei o quê, mas assim, no geral, é a experiência que ele tem, é como você passa a informação para ele, a transparência, a gestão, a performance. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque é exatamente o que você falou em relação... Cara, se a gente mostrar, eu falo isso sempre assim, em relação a quantos sei lá, vou falar sindicatos aqui, mas não é bem a palavra que eu queria dizer, mas quantas carreiras estão fora do jogo? Enfermeiro, professor. Cara, os maiores fundos de pensão do mundo são de professores. É o fundo de pensão da Califórnia, salvo engano, é de professor. Os professores aqui não têm um fundo e, tipo assim... Gente, tá ali, sabe? A piscina tá aqui, o aquário... Oceano azul, né? Caraca, pelo amor de Deus. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque, assim, pra mim, é muito claro na tua fala que você já enxerga que eles são teus clientes. Você precisa encantar não só o cara pro onboarding, mas o ongoing também, assim, os teus participantes, transparência, mostrar que, a gente está trabalhando para resolver a vida de todo mundo. Eu acho que isso é legal. É legal você falar sobre isso, porque isso está muito na linha do que eu acredito em relação a uma governança que nem você vem fazendo. Quando a gente olha para um fundo de pensão, por exemplo, o meu caso, né, o caso do Infraprev, a gente tem hoje uma base de participantes
muito dividida mesmo, né? Então, a gente tem 50% de ativos e 50% de assistidos. Esses assistidos, na verdade, a gente precisa o quê com eles, né? Ter uma comunicação. São pessoas mais idosas, algumas não familiarizadas com nenhum tipo de tecnologia, sem a ajuda dos filhos. Enfim, a gente precisa facilitar a vida deles quando eles quiserem entrar em contato com a gente. É fato que eles não vão acessar, por exemplo, um aplicativo no celular. Não vai ser a forma de comunicação. Tampouco eles vão entrar ali no Instagram para poder ver a gente. Não vai ser assim. Sim. Né? A nossa forma de comunicação com eles ainda precisa ser o famoso perfeito. tete-a-tete. Perfeito, né? perfeito. Eles gostam de ligar, eles gostam o perfil da tua massa. E esses são os 50%, Sim. certo? Mas a gente tem os outros 50%, que são os participantes ativos, são pessoas que a gente quer trazer, que são os jovens. E essas pessoas precisam, sim, de uma comunicação mais ágil, uma comunicação mais moderna, uma forma de falar mais jovem, mais jovial. Eles precisam mais saber simples. Que está por dentro. Precisa ser mais simples. Quando a gente lançou o Plano Família, a gente tem lá na empresa um atuário marqueteiro, né? É um atuário marqueteiro. Eu nunca vi isso, só o Infraprev tem. É um atuário com características de marketing. E aí ele falou assim, Juliana, eu tive uma ideia. O nosso plano é o PAI, né? É o PAI, que é o Plano Associativo Instituído. Que, vamos combinar, é um nome horroroso. Mas para mudar nome de plano é complicado, a gente tem que mudar regulamento, demora um pouco mais. Mas, poxa, vamos aproveitar que o pai tá on? E aí a gente lançou o pai tá on, né? E aí ficou uma que legal. Por conta da que legal. E aí, o pai tá on. E aí a gente mudou, a gente muito fez bom. toda a diagramação. Mais uma vez, a gente não precisa gastar muito. Existem aí freelancers, tem gente jovem trabalhando. Sim. E aí você não precisa contratar uma grande empresa de marketing. A gente às vezes fica focada, é licitação, é caro. Não, você já tem a ideia, é colocar ali na prática, e foi isso que a gente fez, né? Uma linguagem mais acessível para o jovem. A gente mudou toda a cara das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, agora o WhatsApp também, videoconferência. A gente tem participantes espalhados no Brasil inteiro. A nossa sede é no Rio. Não dá para ter sede em tudo quanto é lugar, a sede tem que ser um lugar só. E aí, o que a gente fez? Bom, vamos chamar essas pessoas para uma videoconferência, porque a videoconferência faz no celular, né? E eles estão vendo ali, porque eles precisam ver, né? No momento da decisão. Uma mudança que a gente fez também é que, assim, a gente vê essas marcas grandes e sempre tem alguém por trás para poder dar uma imagem de que aquela marca realmente é real, que ela existe, humana, que ela é humana, que ela é segura. Só que a gente não pode fazer isso, né? Eu não posso contratar o Murilo Benício pra estar no Infraprev falando do Infraprev, pois né? Exato. Não tenho esse dinheiro. Ainda. E não dá pra contratar o Murilo Benício. Então, o que a gente faz, né? A gente criou um avatar, que é a Clara. Legal. Que é um avatar que foi votado. A gente teve características que as pessoas votaram e a Clara esclarece. Né? E legal. Ela vem para poder trazer as novidades. Então, é a nossa carinha ali para trazer uma visão mais humana. A gente também procura tá, assim, né, falando mais com o público, tá, né, enfim, na mídia, trazer uma transparência, porque as pessoas têm que saber que tem gente trabalhando ali. Sim, né? não, com certeza. De serviço, nós somos nós, né? Com certeza. E acho que é isso, assim, desse ponto de vista de pessoas, né, a gente pensar no cliente, melhorar a experiência do usuário. A gente passou por um momento, que foi um momento super importante do Infraprev, que era arrumar a casa, né? Passado esse momento, agora a gente tem que ficar de olho na casa, né? A gente arrumou, mas agora tem que ficar e manter. Mas a gente agora precisa realmente investir mais nessa parte de experiência com o usuário, que as pessoas cobram isso. Pô, eu costumo dizer que é o seguinte, a gente tá abrindo um novo negócio no mesmo negócio. Cara, não tem jeito, é risco e tem que correr risco. Cara, é o que você falou. Gente, não vamos contratar uma Big Four para fazer Vamos errar pequeno. Porque a gente pivota, vira um pouquinho para cá. Pô, testa para cá agora. É isso que a gente tem que fazer, porque a gente não vai acertar de primeira. E é isso mesmo. É assim no mundo inteiro, com todo mundo. Não é com a gente que vai ser diferente. Então, assim, não tem jeito. Eu acho que tem que ter investimento. Eu acho que tem que ter essa consciência do risco controlado. Né? Que é o movimento que vocês estão fazendo, tipo, pô, isso aqui funciona, vamos lá porque assim, você foi lá no evento de RH, pô, não foi tão legal, mas é aqui, de repente não é esse, aí você vai no outro, sabe? Então assim, eu acho que como você falou, pensar fora da caixa nesse sentido, não, porque eu sou atuário, mas trabalho com tecnologia desde então.
é muito natural pra mim, quando o cara fala assim, eu quero trocar um sistema, quero um sistema assim, beleza. Mas, cara, isso não vai resolver o teu problema. O teu problema não é esse, sabe? Claro, tem pessoas que têm um problema sistêmico e tudo mais. Mas o ponto eu acho que você está mostrando pro segmento é esse hands-on que você falou. É esse patrocínio que o teu time olha para você e fala, cara, ela tá aqui com a gente, fazendo essa mudança, tentando junto com a gente. Eu acho que é isso que falta. Assim, e assim, de verdade, eu acho que na hora que eu já falei isso aqui num outro episódio, na hora que os dirigentes patrocinarem essas tentativas do que a gente consegue fazer com com o investimento que a gente tem mesmo, cara, a gente vai ficar de outra cor, mesmo. Só que assim, não dá mais para fazer um projeto que vai, não, ano que vem o fornecedor A vai me entregar um negócio que aí eu vou dar um passo, andar uma casinha no tabuleiro. Calma aí, não é isso que a gente quer. A gente quer andar com a velocidade que o meu participante está me pedindo, que agora ele tem 20 anos. Né? Então, assim, eu acho que tá aí agora a IA, provavelmente deve ter participantes se perguntando como é que isso afeta o trabalho do Infraprev, sabe, tem alguma coisa sendo automatizada, isso aqui eu posso falar com a Clara pelo prompt, sei lá, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar perto, os dirigentes principalmente, que eu chamo dos problemas reais. Né? O que são os problemas reais? Cara, você sabe ali, conhece o nome de todo mundo, sabe o que está acontecendo. Como você falou, estamos olhando a casa, arrumamos, agora estamos olhando para saber se a coisa não vai descarrilhar. Então, eu acho que essa proximidade que você tem dos teus desafios torna a entrega do Infraprev diferente. Entende o que eu estou querendo dizer? Assim, o Infraprev ele não é o maior fundo, né? Uhum. Pelo contrário, na verdade a gente não está nem entre os 10 nem 20 primeiros fundos de inovação no Brasil. Mas o que eu acho bem interessante lá é que, embora a gente não seja, a gente está dentro dos processos, né? Então a gente tem gerente dentro das comissões técnicas da BRAP, a gente está presente, a gente quer se fazer presente. Somos conhecidos por sermos de vanguarda, então tem sempre uma inovação, é uma característica, entende? Eu acho que assim, é uma cultura da empresa. É claro que cultura é muito próprio daquele local, né? Sim. A cultura é muito própria, mas o que você vem trazendo, o seu papel de dirigente, de você estar à frente de uma equipe, fala muito claro, do que você espera. Então, se você vem com uma cabeça aberta, eu não estou dizendo que é tudo ou nada. Tá? Sim. A gente está num segmento muito burocrático, precisa ser ainda. A gente tem regras, precisam ser cumpridas. Tem lei pra caramba, enfim, tem normativo pra caramba. Precisamos cumprir, a gente precisa ser diligente. Eles sabem disso, eu sou bem chata com isso. A gente precisa ser diligente, precisa estar olhando tudo. Mas existem processos que você pode mudar. Exato. São simples de mudar, é só querer. Exato. Né? Então, você vai, quer e... Sim, são aprovações simples, não precisa... Uma coisa que acontece lá que é bem bacana é que eu tenho apoio, né? E mais uma vez, é importante você ter apoio. Não dá pra você fazer nada sozinho. E quando o gerente ele vem, ou quando a equipe vem com uma ideia, a gente aprova rápido, super rápido. Entendi. Porque chega, Senão, não precisa marcar uma audiência com a secretária. O cara murcha, né? Entendeu? Murcha, né? E aí fazer uma apresentação e... Não é assim, né? Então, eu já cansei 1 milhão de vezes, a pessoa tá me explicando no meio do caminho, eu já entendi, então não precisa nem terminar. Muito bom. Não precisa nem terminar, tá aprovado. Assim, eu posso aprovar, tá na minha alçada, então tá aprovado, sabe? Agora, desculpa, do quanto você acha que, assim, essa característica do Infraprev, de ter, assim, esse movimento que você tá falando, que é um ponto que eu queria tocar, que é o fato de todas as dirigentes serem mulheres. Eu acho assim, porque eu tive quando eu comecei a trabalhar no segmento, eu era estagiário de uma empresa que foi contratada, hoje em dia ela tem um outro nome, mas é uma empresa de tecnologia. E aí eu fui implantar um sistema RP, e aí eu era um estagiário de ciências atuariais lá e tal. E aí as pessoas que me ensinaram tudo que eu sei, a Elizabeth Nunes, que foi muito tempo gerente da Real Grandeza, e a Guilmar Brown, que depois foi quem substituiu ela. Elas me ensinaram tudo. Só que assim,
Eu brinco assim, cara, eu aprendi num cenário meio caótico, porque assim, elas brigavam, mas era ensinando, quando eu errava, elas brigavam, sabe assim, eu sei que a mulher conduz a questão a matriarca, vamos dizer assim, é diferente. É diferente porque existe ali, na minha visão, um propósito muito latente, que se aquilo sai do propósito, o negócio fica quente. Eu tô falando isso porque, assim, a Guiomar foi minha chefe durante muitos anos, e era muito assim, tipo assim, era uma coisa, sabe, latente mesmo, sabe, uma coisa quente, assim, pro bem e pro mal, sabe, mas eu acho que isso faz diferença. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, no mundo, onde a gente tá falando muito sobre isso, e eu tenho filha, e isso fica muito mais claro para mim. Eu sou um cara que, assim, sempre enxerguei, apesar de ter nascido numa sociedade machista e tudo mais, mas essa pauta é uma pauta necessária, só que depois da minha filha isso fica muito mais nítido, né? Porque aí você vê todos os dias, de todas as idades e tal, e aí você pega, assim, não sei quantos diretores tem lá, quantas diretoras tem, mas todas mulheres. Isso faz uma diferença na entrega, no meu ponto de vista. Eu posso até estar errado, mas assim, eu queria que você falasse, porque deve estar um monte de gente curiosa, assim, cara, só tem mulher lá, cara. Todo mundo, elas tocam... muito... É sempre pergunta. Bom, é uma pauta, assim, que eu gosto bastante, eu falo bastante sobre isso, então vou até me cuidar aqui no tempo, porque eu não quero que isso seja um monólogo. Quando eu cheguei em 2017, a gente já tinha 2 diretoras selecionadas, e as diretoras que foram selecionadas foram em momentos diferentes e fizeram parte de um processo de seleção profissional dirigente, quando ninguém nem falava ainda sobre isso. O Infraprev, eu acho que foi um dos primeiros fundos a instituir um programa como esse, né? E aí eu entrei, né? E a gente tem uma diretoria, assim, não só de mulheres, mas a gente tem uma diretoria também, se a gente falar em questão de idade, né, etária, né? Totalmente diferente, né? Então, por exemplo, eu tenho uma diretora de benefícios que veio uma diretora de seguridade que veio da patrocinadora e que, enfim, já ocupou cargos altos na patrocinadora e tudo mais, e tem bastante experiência de vida e profissional, e que me respeita e que sempre me respeitou de igual para igual. Então, eu sou muito sortuda, porque eu nunca vivi nenhum tipo de problema, nem em relação à minha idade, né? Nenhum tipo de pré-julgamento, ou pelo menos de não que tenham me falado, ou que eu tenha sentido, que é ótimo. Se pensaram, guardaram. E nem tão pouco por ser mulher. Então, eu agradeço bastante pela confiança que eu sempre tive dos meus chefes, e é engraçado que eu tive muito chefe homem, né? E todos eles me respeitaram absurdamente, mesmo na Accenture, porque a gente fala de fundo de pensão, mas lá eu também tive chefes homens, equipes masculinas, trabalhei sozinha em projeto, e nunca tive nenhum tipo de problema, e eu sou muito grata porque eu sei que isso não é uma realidade. E aí, quando a gente olha a população brasileira, né, que a gente vê que tem um número, aí pelo censo, um número um pouco maior de mulheres em comparação a homens, a gente esperaria pelo menos que tivesse um meio a meio ali em liderança, e que as mulheres estivessem ocupando um papel mais relevante nas lideranças. A gente sabe que não é uma verdade. E se a gente fosse falar de contexto histórico aqui, a gente falaria, tem 1000 motivos para isso, né? Mas ontem eu vejo que esses números estão melhorando e fico feliz com isso, porque eu estou vendo que isso realmente está melhorando. Pactos globais, empresas preocupadas com essa pauta, né? Mas aí ontem, no Dia das Mães, eu li uma notícia, né? Uma revista de grande circulação, e a pergunta era assim: por que, algo do tipo, por que menos mães estão ocupando cargos de liderança? Por quê, né? E aí a resposta era, porque as mulheres estão renunciando serem mães ou postergando isso para poderem chegar lá. Então, a que custo, né? A gente realmente está chegando mais, mas assim, a que custo? Pois é. Né? Pois então, quer dizer, para você ser líder, então, você não pode ser mãe. Então, assim, começa a não desassociar. Tem nada a ver. Exato. E é uma verdade. É um fato, é um número que acontece. E no Infraprev, assim, a gente tem essa característica, as 3 são diretoras, são mães, cada uma
na sua faixa de vida, Uhum, né? uhum. E já estamos na segunda composição, também dessa forma. Gerentes, a mesma coisa. A gente tem, acho que equiparado ali, a gente tem meio a meio mulher e homem, talvez um pouco mais líderes mulheres do que homens. Uhum. E aí, quando a gente vai para o conselho, a gente também tem mulher pra caramba. Né? Então, dentro do conselho fiscal, a presidente é mulher. Uhum. Temos mais mulheres que homens no conselho fiscal, só temos um conselheiro homem. Caramba! E no conselho deliberativo, a gente também tem uma representante mulher. Uhum. Então, e tudo natural, sabe? Uhum, É só respeitar, né? Olhar ali a característica de cada um. Eu não gosto de estereótipo, tá? De dizer pra você assim, nossa, a mulher é assim, o homem é assado. Sim. Porque eu já tive experiências de trabalhar com mulheres machistas e conhecer mulheres machistas. E também já tive excelentes experiências em trabalhar com homens que não tinham nenhuma visão machista, né? E é difícil dizer, né? Um estereótipo. Mas é um fato que a mulher tem uma tendência a ser mais cuidadosa, mais zelosa. Sim. Isso pra mim é muito claro. Colocar um pé mais atrás, vamos pensar um pouquinho a mais antes de agir. Por outro lado, o homem é mais audacioso, ele toma decisões mais rápidas, né? Tem uma pesquisa da KPMG, né, sobre o perfil do fraudador, né? E aí, por conta dessa característica masculina, do não ter muito medo, né? Eles chegaram à conclusão que 80% dos fraudadores são homens. Então, o homem né? Porque a mulher tem mais medo, né? E aí, a empresa, quando ela vai selecionar, eu acho que é importante saber qual é o momento que a empresa precisa. E, se for possível, fazer um mix. Porque eu acho que pensamentos diferentes são ótimos, né? Eu também acho. Quando começa a concordar demais, é porque tem alguma coisa... Você tá indo pra um lado só, né? Você tá indo pra um lado só. E eu acho que a gente conseguiu conquistar isso, sabe? A gente passou por um momento dentro do Infraprev que precisava um perfil mais, assim. Eu sou uma pessoa de risco, né? Eu tenho uma característica de ponderar, enxergar um pouco mais. Peraí, tem alguma coisa aqui errada, vamos pensar, acho que não é bem assim. Mas procuro tomar decisão rápida também, porque a gente precisa. Né? Não dá pra também ser muito analítico, o ótimo é inimigo do bom. Sim, com certeza. E acho que é isso, assim. Se eu pudesse te dizer o que isso trouxe de bom, é porque eu realmente acho que foi um momento que precisava arrumar a casa. E a gente arruma a casa como ninguém. Não, mas é verdade. Cara, teve uma que, assim, pra mim foi muito emblemático, né? Que eu tinha tomado um pé na bunda, eu acho, lá de um relacionamento. E a Guilmara era minha chefe, e eu tava com alguma coisa, tipo, eu tava devendo alguma coisa pra ela, assim. Ela veio pra me dar uma... Tipo assim, sabe? Aquela chicotada. Ela falou, eu ia te dar uma chicotada, mas você tá tão triste. Eu achei que, assim, cara, é o tipo da coisa assim, que é olhar... E assim, não é estereotipar, mas assim, a mulher, ela tem essa característica, assim, do cuidado, do propósito. Eu acho que a questão do propósito, claro que os homens também têm isso e tal, mas assim, a mulher, ela agarra aquilo com uma gana que eu acho que é muito diferente, assim, quando você tem uma equipe que não tem uma mulher, é muito o que você falou, todo mundo, não, já fizemos, tá pronto, não sei o quê, não, mas assim, aí o cara começa a entrar num argumento, tipo assim, não, mas era só fazer isso aqui. Não, tá bom, gente, mas calma aí, e o zelo, né, que o zelo é uma coisa que não aparece, né. Tipo, você tem que... E aí que eu acho que, assim, cara, falta uma... Eu fico assim, gente, falta uma mulher nessa empresa, falta uma mulher nesse projeto. Não, eu acho que a gente tem o olho, né? O olho pro podre, né? E é incrível, porque, assim, obviamente, eu tô numa posição que não dá pra eu olhar tudo o que acontece em todos os relatórios, né, tão profundamente. Eu procuro, né? Mas eu faço amostragem. Inevitavelmente... O pior caso. Incrível. Se a minha equipe estiver ouvindo, vocês vão saber. É incrível. A galera deve estar assim, é verdade. Quando eu faço assim... Eita. Não, mas esse aí, deixa eu te explicar melhor. Tá ali. Eu falei, pô, pessoal, tem que olhar isso aqui. Olha o número, tá mal feito. Porque esse gráfico não tá legal. Entendeu? Refaz isso aqui e tudo mais. Ou então leia um texto. Olha, não, poxa... Peraí, não tá explicado direito, entendeu? Então, tem uma sigla. Quem tá lendo sabe que sigla é essa. Você tem que botar pro leitor. A gente melhorou absurdamente as nossas atas de reunião. As atas de reunião eram
compilado, assim, mas não tinha o racional. Entendi. E aí eu falava assim, vocês vão estar aqui, meus amigos, para me defenderem lá no final, se alguém perguntar por que foi assim? Não vai estar, possivelmente. Então a gente tem que deixar tudo muito bem escrito, muito bem redigido, porque qual foi o racional da sua decisão? Tem que estar ali, né? E aí eles ficam chateados na hora, mas depois é pra defender eles mesmos. Claro, né? claro. E a mulher é assim. Não, muito bom. Escreve aí, ela não vai nem ver. Muito bom, Juliana. Cara, a gente está chegando no tempo aqui. Eu acho que a mensagem que você traz para o segmento é uma mensagem muito, muito importante. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai falar da Juliana nessa referência de falar, não, tinha uma mulher aqui que tocava uma entidade com outras mulheres e elas fizeram isso. Elas foram, sabe, tiveram ímpeto de ir adiante sem claro, dentro do que a gente já sabe do ponto de vista regulatório e tudo mais, mas assim, tiveram a coragem, sabe, vestiram a camisa do propósito mesmo da entidade. Eu acho que esse recado é um recado muito simbólico na minha visão. Quando a gente falou que falaria com você, quando a Cecília me falou que falaria com você, eu falei, cara, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo nesse momento, porque a gente fez a Previland, e a Previland, quando a gente desenhou a persona, é uma mulher, né? É uma mulher muito com a tua característica, inclusive, e eu acho que fez muito sentido você ter vindo aqui, porque a gente está num propósito aqui também para fazer o segmento prosperar no ponto de vista de que a gente tem que fazer, como parafraseando o Dr. Devani, que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar adiante. Então, depois dessa frase poética, queria te agradecer. Obrigada a vocês, tá? Obrigada. Espero ter contribuído aí pelo menos um pouquinho. Pô, muito bom, muito bom. Valeu. Valeu. A gravação desse podcast é um oferecimento Aditus.